Olá, meu nome é Dora Rodrigues. Eu estou aqui para apresentar para vocês a palestra Como Prestar Contas de Projetos Culturais. Essa palestra foi contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc dentro do edital Cultura Presente RJ da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Então, a gente vai aqui falar como você vai executar o seu projeto, depois que executar o seu projeto, como você vai prestar contas disso. E aí, para começar, nós iremos definir o que é um projeto cultural. O projeto cultural é qualquer ideia que você tenha no papel, que você tenha na sua mente, que você queira executar. Esse projeto ele pode ser uma peça de teatro, um show, ele pode ser um aniversário, um evento de edição de livro, ele pode ser audiovisual, ele pode ser um evento de skate. Então, esse projeto, geralmente ele está no papel e depois você precisa executar, porque o fazedor de projetos, ele tem certeza que aquele projeto vai fazer bem à sociedade. E para fazer bem à sociedade, ele vai querer que ela vá para o mundo, né? Que todo mundo saiba, todo mundo conheça e que vai ser interessante para as pessoas que vão se utilizar desse projeto. E aí, definido o que é um projeto, agora a gente vai apresentar quais são as etapas, né, de um projeto cultural. Então a gente tem a etapa inicial, que é da concepção, né, da ideia, né, que eu comentei, e depois você vem para o planejamento. Como que esse projeto vai ser executado, de que forma, o que eu quero dele, né? O que eu quero que ele aconteça, quem eu quero que ele alcance, como que eu quero que seja positivo, né, para as pessoas. Aí, após o planejamento, você vem para a captação do recurso desse projeto. E para captar verba, você precisa tocar ele de algumas formas. Existem várias formas de captação de recurso, que a gente vai ver mais à frente, que são através dos editais e tal, e tem através de algumas leis municipais e estaduais. E depois que você consegue captar, você precisa fazer a produção dele, executar ele, né? Você faz a pré-produção, você faz a produção e a execução dele. Executou tudo bonitinho, contratou, fez, ficou todo mundo feliz, você precisa acabar com o projeto, você precisa fazer um relatório final, né, fazer a finalização dele, e depois disso tudo existe a prestação de contas. A prestação de contas, além do planejamento e da captação, é uma fase muito importante, porque é uma fase que você precisa demonstrar para o seu investidor como foi que você gastou essa verba, como foi que você empregou essa verba, de que forma. Foi correto, não foi correto? Claro que tem que ser sempre correto, então ela vai ser sempre correta. E aí aqui nós vamos falar de como você vai fazer essa prestação de contas. A gente imagina que muita gente que vai estar assistindo sejam pessoas que nunca prestou contas de projeto, que nunca captou, que não tem ideia, que de repente são pequenos produtores, novos produtores, inclusive pessoas ligadas à Lei Aldir Blanc, que não têm ideia de como se fazer, como se organizar a documentação para isso. E aí a gente vai estar fazendo isso, vendo como organizar, como você organiza pastas virtuais, como você faz a comprovação de recebimento de nota fiscal, como você faz a contratação do prestador de serviço que você quer, né, que seja uma pessoa que seja ligada a você, que seja um bom profissional. Então a gente vai estar, a partir daqui, falando sobre isso e tentando esclarecer umas dúvidas, né, botando para vocês um pouquinho do que seria e do que vocês têm em mente, né, não é só a execução. A parte final, prestação de contas, é uma das partes mais importantes que muitas vezes as pessoas ficam com dor de cabeça em relação a isso, mas vamos lá, ninguém aqui vai ter dor de cabeça não. Então, e o que é a prestação de contas? É a reunião financeira de desembolso de todas as despesas que aconteceram no projeto. E aí, para que você possa iniciar essa prestação, o mais importante é você ser o quê? Organizado. Você não tem como, a gente tem que ser organizado. A gente precisa ter um planejamento financeiro para a gente ter uma ideia de como a gente vai efetuar os pagamentos, em quais são os períodos que esses pagamentos vão ocorrer, do que já foi contratado, né, com o seu prestador de serviço. E também precisa ter o fluxo de caixa, para que você também não se atrapalhe na época de pagar, de como vai pagar.
e também precisa ter ideias para resolver alguns problemas que podem ocorrer ao longo da sua execução. Então, contando de que isso tudo ocorreu na sua execução, a partir daí você vai começar a prestar contas dessas etapas, com essas etapas, organizada. Então, a gente vai precisar reunir a documentação e a cada pagamento a gente precisa ter as documentações organizadas em uma pasta virtual ou numa pasta física. Toda a sua contratação você precisa fazer com prestadores ou empresas que tenham um CNPJ válido. Você vai fazer a conferência desse CNPJ, você vai solicitar a eles um número de CNPJ, confere o CNPJ para saber se ele pode ser apto a receber aquele valor, aquela verba que você está precisando, né, dentro do seu projeto. Digamos que tudo isso já tenha sido feito e tal, e você precisa agora começar a organizar a prestação. E para organizar a prestação de contas, cada edital vai te demonstrar como ele vai querer que seja apresentada a prestação de contas. Cada edital tem a sua planilha específica. Geralmente tem a planilha do orçamento aprovado, que você vai ter ela e já tem um modelo que foi o modelo na época da inscrição, mas também terão as planilhas onde se relaciona todas as despesas que foram executadas. Existe uma planilha que, vamos dizer que seja chamada de relação de pagamentos, que na relação de pagamentos você demonstra qual foi a nota fiscal que você pagou, o número, a data, o nome do seu fornecedor, qual foi o valor desse serviço prestado e qual é o nome da rubrica dela. Então, assim, você vai ter toda a sua prestação de conta, todas as suas despesas do período relacionada nessa prestação de contas de relação de pagamento, e ela vai ter que ter um total, que é o total que é executado dentro exatamente como foi a sua conta corrente. Então, tudo que foi gasto lá, ele vai estar demonstrado, sendo que de forma documental, de forma a cada despesa executada. É bom entender o que é rubrica, né? Estou falando rubrica, não sei se todos conhecem o que é essa palavra, porque muita gente vai estar iniciando agora, né? Você é um produtores mais jovens no mercado. A rubrica é o quê? São os itens que estão dentro do seu orçamento aprovado. Por exemplo, você colocou lá que você necessita contratar um iluminador. Esse iluminador é a rubrica iluminador. Então, quando eu falo rubrica, o valor de iluminador, ou seja, a rubrica iluminador, você pretende pagar R$2.000, você pretende pagar R$3.000. Então, cada item de serviço necessário para o seu projeto chama-se rubrica. Existem também as outras planilhas, que são planilhas de fluxo financeiro, que ela está ligada sempre à conta corrente. Existem planilhas que vão estar lá o relatório que você teve de finalização. E aí, na verdade, eu estou falando alguns exemplos, mas cada edital tem uma norma, cada edital tem uma forma, tem umas normas, coisas que eles aceitam, que possa pagar, coisas que não podem ser aceitas, outras que eles permitem, não permitem. Então, a leitura dessa norma de prestação de contas é muito importante. Você irá ler, né, imprimir, ler ou ler virtualmente e pontuar todas as dúvidas que vocês têm em relação a isso, ou os pontos mais importantes. E ao final de tudo, vocês vão perceber que vocês vão estar o quê? Organizando a sua prestação de forma a ter a receita recebida, menos a despesa executada na época da execução, né, do seu projeto, e aí nisso tudo terá um resultado da prestação de contas. Esse resultado da prestação vai ser a sua finalização, né? Então, assim, você vai organizar a documentação e vai demonstrar. Só que, claro, tem sempre que estar consultando lá essa norma de prestação, saber como que eles aceitam, se eles aceitam reembolso, eles permitem que você pague uma tarifa dentro dessa norma. Isso tudo você tem que prestar atenção. Você não pode deixar de ler, você precisa ler, isso é cansativo, exaustivo, mas tem que ler, porque às vezes uma coisa boba, um pagamento que você acha que é tranquilo, chega lá, dentro da norma não é aceito e vocês acabam tendo que devolver verba em relação a isso.
Isso acontece às vezes nos transportes terrestres, transporte de táxi, Uber, então é importante que isso esteja bem claro. E onde receber a verba de captação? A verba de captação você vai receber numa conta corrente que vai ser aberta exclusivamente para esse recebimento. Ela vai ser aberta num banco indicado, às vezes geralmente indicado pelo edital, ou então você vai utilizar uma conta existente no nome da sua empresa que ele esteja com um saldo zerado. Então é uma conta exclusiva para essa despesa. Não utilize nunca uma conta que já esteja aberta, uma conta que seja pessoa física, uma conta que tem um saldo lá qualquer e que está parado e tal. Não. Abra uma conta, às vezes é um pouco mais trabalhoso, o banco às vezes ultimamente tem pedido algumas coisas para abrir conta, mas existem alguns bancos, por exemplo o Bradesco, que você abre no próprio aplicativo. Então agora, assim, ainda mais em época de pandemia, tem umas vantagens de você abrir a conta muito rapidamente. Então assim que você abriu a conta, você vai ter que ter um extrato zerado para demonstrar que esta conta ela está lá disponível para o recebimento dessa captação. Então você vai apresentar o número para o seu financiador e esse financiador irá depositar a verba nesta conta. A partir daí, esta conta vai ser a conta que você vai utilizar para pagar somente coisas do seu projeto, pagamento relacionado ao seu projeto. Não pagar coisas pessoais, você não vai pagar conta de casa, não vai pagar colégio das crianças, você vai pagar coisas do seu projeto. E aí também é bom vocês ficarem atentos que essa conta, ela pode, geralmente os editais solicitam que faça uma aplicação num fundo de renda que possa ser um CDB, de saldo de resgate automático, porque essa verba aplicada, ela vai ser revertida para o projeto, você vai poder utilizar. Geralmente quando você tem um orçamento que está todo fechadinho, com todos os valores já aprovados, você tendo já um rendimento, digamos, nessa conta lá, né, de, sei lá, R$200, R$300, R$1.000, R$2.000, você vai solicitar a utilização desta verba em uma rubrica que já esteja aprovada. Você pode pagar um outro profissional, ou um profissional para uma rubrica que já tenha, né, ou então você verificar que necessita pagar um profissional com um valor de mercado um pouco mais atualizado. E de que forma você vai efetuar o pagamento nessa conta que é exclusiva? Geralmente essa conta você pode pagar via transferência bancária, você pode pagar também via TED, e agora nós temos a modalidade Pix, né? Pix, Docs, aí você vai verificar o que é melhor e o que o edital permite. Isso tudo sempre utilizando o que está na norma da resolução de prestação de contas. E aí também você pode ter editais que querem que se pague apenas em cheque. Então você vai ter que emitir o cheque, nominar o prestador de serviço, o serviço tem que estar, o prestador tem que ser o que está na nota fiscal. Você vai preencher um cheque em nome desse prestador, vai efetuar um depósito na conta do prestador. E aí o seu comprovante vai ser o comprovante de depósito desse cheque emitido. Importante também verificar se no edital eles permitem que as tarifas sejam custeadas pela verba do projeto. Geralmente, quando a tarifa é permitida, você tem que atentar que, por exemplo, se o seu projeto vale 50 mil, todas as tarifas desta conta, né, se é que tem tarifa, tem alguns editais que eles fazem um convênio com o banco e aí você não tem tarifa dentro dessa conta. Você, na verdade, tem que atentar que você vai ter uma diminuição desse valor que está previsto no seu orçamento. Então, isso é muito importante, que aí, na verdade, as tarifas serão custeadas pelo próprio proponente. Então, isso às vezes impacta muito no valor final da conta. A conta não pode ficar negativa, então isso é uma coisa que você tem que saber. Assim que inicia o desembolso financeiro, você tem que saber sobre isso. Quais os documentos que vão compor a sua prestação de contas? Então, todo serviço executado, solicitado e contratado terá nota fiscal. As notas fiscais, geralmente agora todas eletrônicas. Então, nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica para serviços prestados.
E existe a nota fiscal de compra e venda, que é aquela que você precisa comprar um material de figurino, algum material, você vai a uma loja e existe uma nota fiscal eletrônica para isso. Existe também o cupom fiscal. O cupom fiscal é aquele papelzinho menorzinho que você vai a qualquer comércio e eles emitem esse cupom fiscal. Lá ele tem uma numeração, e dessa numeração é a numeração que vai ser relacionada lá na sua relação de pagamentos. Ele tem que estar de acordo com a forma que você pagou, se você pagou em dinheiro, pagou em débito, caso seja permitido, ele tem lá, geralmente vem escrito a forma do pagamento. Então, agora, alguns editais não aceitam o cupom, ou então eles vão... Agora, ultimamente utiliza, assim, aceita. Mas caso você tenha alguma dúvida, vá no edital para saber se eles aceitam o cupom fiscal. Caso contrário, você vai ter que solicitar uma nota fiscal de compra e venda, né, eletrônica, para poder apresentar a prestação de contas. O outro documento é que chama-se RPA, que é um recibo. Esse recibo é para contratação de prestador de serviço e ele chama-se Recibo de Prestação Autônoma. É quando a pessoa não tem uma nota fiscal e ela fala, não tem nota fiscal, como é que eu vou receber agora? Você vai receber, eu posso emitir um RPA para você. Nesse RPA, geralmente, agora, as pessoas não costumam utilizar muito, porque existe um custo para o próprio proponente, para a empresa do proponente. Existe um imposto que se paga em cima desta emissão desse recibo. Ele é pouco usado, né? Ultimamente a gente tem utilizado mais o pagamento via nota, via MEI, mas ele é um documento que o seu contador vai saber te orientar como emitir os recibos, o recibo e as guias de pagamento desse documento. Perdinha é um recibo que é utilizado para quando o teu prestador, né, o seu contratado, precisa se deslocar, né, ele sair, fazer alguma produção, algum evento, alguma visita técnica fora do seu estado, do seu domicílio. O que acontece? Para você pagar toda a despesa que ele terá nesse deslocamento, você faz esse recibo, ele assina e você vai demonstrar quantas diárias você pagou para ele e quantos dias isso englobou. Então, geralmente, ali dentro você engloba a diária de transporte, hospedagem e alimentação. Entendeu? Então, isso aí vai ser o seu comprovante, o comprovante desse deslocamento. Ele não precisa demonstrar para você tudo o que ele comeu, a data que ele comeu, quais são os documentos que ele recebeu de nota fiscal em relação a essa alimentação. Não precisa. O recibo, se foi de R$100, ele assina um recibo de R$100 para aqueles dias que ele necessitou, né, fazer esse trabalho fora. Geralmente usa-se na área do audiovisual, usa muito, porque as pessoas saem do estado, vai gravar no interior, vai gravar em outra cidade e é a melhor forma de se pagar essas diárias de despesas para esse prestador. Esse prestador, ele deverá estar sempre listado nos seus créditos. Ele tem que ter um contrato com você, com o proponente, né, de que ele é contratado para esse projeto. Caso contrário, ele não pode receber uma diária. Não é o correto. Agora a gente vai falar sobre o reembolso. O reembolso é um recibo também que você pode utilizar para alguns pagamentos. Geralmente o proponente, quando tem que pagar alguma coisa fora, né, da data do recebimento da verba, né, captada, sendo que ele só pode se utilizar desse reembolso quando ele já teve o projeto dele publicado, né, em diário oficial e aí ainda não recebeu a verba. Então é entre a publicação e o recebimento da verba. Caso tenha algum serviço que ele precise contratar e pagar e custear, ele custeia com a verba dele própria, né, o proponente, e depois que a verba entra na conta corrente do projeto, ele faz o reembolso deste valor gasto para a conta dele. É evidente que todo esse reembolso tem que ser documentado, com documentos válidos, com documentos corretos, sem rasuras, para que eles percebam depois, né, na hora da recebimento da prestação de contas, que você fez todo o gasto corretamente. E você pode fazer por cheque, depositar na conta do proponente, ou então fazer via TED, Pix e tal. E também para alguns prestadores que necessitem ter algum gasto fora, que não tem, que tem que comprar alguma coisa, geralmente material, assim, tem muita gente que compra material, figurino e tal, cenário,
e aí ele pode também se beneficiar desse reembolso. Lembrando que sempre é necessário verificar o que diz o seu edital, se isso é permitido ou não, mas em suma a maioria dos editais aceita. O outro recibo seria gastos com táxi e Uber. Esses gastos, eles também são permitidos, geralmente você paga ele em dinheiro, né? E aí o recibo geralmente tem que estar escrito qual foi o trajeto, qual foi o valor gasto e o número da placa do motorista. A gente também pede para colocar o CPF do motorista, mas tem motorista que não gosta, então a gente pede o máximo de informação possível para que na hora da prestação de contas não tenha problema. No Uber é só você pegar aquele comprovante que você recebe no e-mail do deslocamento, que lá já vai ter todas as informações, inclusive do motorista. O interessante é que você também faça, se forem muitos gastos de deslocamento com táxi Uber, você faça uma planilha com uma listagem de todos os deslocamentos que foram utilizados e qual foi o prestador que utilizou esse deslocamento. Porque muito provavelmente, caso queiram confrontar, esse prestador ele vai estar lá nos créditos e ele vai ser a pessoa também dentro do seu projeto, então você não vai ter problemas em relação à glosa, às dificuldades do recebimento desses documentos. Outros documentos que também vão compor são os contratos. Esses contratos que eu falo são os contratos que você vai firmar com o seu prestador. Todo serviço contratado é necessário que tenha um contrato, porque você fica vinculado àquele prestador vai estar disponível para você e no seu contrato ele vai ter o nome do seu projeto, qual é o valor que esse prestador vai receber e quais são a forma de pagamento, se vai ser parcelado, se vai ser integral e tal. E aí, todo mundo assina e fica como um documento hábil e permitido para comprovar que ele foi contratado. Mas ele geralmente não é solicitado assim muito pelos editais, mas você precisa ter isso como documento de comprovação guardado, para caso seja necessário apresentar. E aí a conferência do documento fiscal, como que se faz? No caso da nota fiscal, você vai conferir o CNPJ. A primeira coisa a fazer é você ter um número de um CNPJ e saber se o CNPJ, ou não, se você já recebeu a nota já paga, já foi tudo pago, você vai pegar o CNPJ, vai lá entrar no site da Receita Federal, conferir se esse CNPJ ele está ativo. Porque, caso contrário, você não pode ter essa nota dentro da prestação de contas, porque aí é como se o CNPJ dessa pessoa não fosse válido, né? Ele não pode receber esse pagamento. E depois disso você vai conferir se a data da emissão da nota fiscal emitida, gente, quando eu falo nota fiscal, pode ser MEI também, tá? É a mesma coisa, uma nota de serviço ou uma nota MEI, que também é serviço. Você vai verificar se a data que foi emitida, ela está dentro do período de execução do projeto, ou seja, tem que ser após a publicação do projeto, da aprovação do projeto e até a execução final dele. Existe um prazo para isso. Então, se ele está dentro dessa data, ok, ela pode ser utilizada na prestação de contas. A descrição de serviço deverá conter o nome do serviço, qual é o nome do projeto e a rubrica que essa despesa compõe. Então vai ser despesas, serviço prestados, por exemplo, de figurino para o projeto X referente à rubrica tal. Caso seja pago em 2 parcelas, 3 parcelas, você pode pontuar como primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Verificar também os dados, se está certinho, a pessoa que você contratou, o endereço, tudo certo. Após isso, você vai verificar qual é o valor da nota fiscal, o valor total da nota fiscal. Esse valor ele tem que estar sempre de acordo com o que foi contratado, de acordo com o contrato de serviço. E também de acordo com a rubrica que foi aprovada no edital, no projeto. E aí, ao final disso, você vai juntar essa nota fiscal ela vai estar apta a ser utilizada na prestação de contas. Ao final você também vai verificar se ele tem um imposto que precisa ser retido ou não, e aí no caso se tiver que ser retido você vai ter que reter o imposto no ato do pagamento, ou se você vai pegar já a prestação para fazer e não foi você que executou, você vai fazer essa conferência e solicitar que o contador verifique se está tudo certinho.
A gente também vai agora pontuar o que compõe todo o processo de pagamento que deverá conter, né? Quando você vai relacionar tudo lá na relação de pagamento, você tem que conter sempre o quê? Uma nota fiscal, um documento fiscal, um cupom fiscal, um recibo de pagamento, qual foi o comprovante de pagamento realizado desse projeto, se foi um depósito bancário, um TED, um DOC, e se foi feito em cheque, qual cheque foi emitido, uma cópia disso. Então, uma cópia de cada deverá estar relacionada na relação de pagamento e também ter a cópia física disso. A gente também, no início de qualquer prestação de contas, eu geralmente faço como? Faço primeiro a conciliação bancária desse extrato bancário. E aí o que acontece? Nessa conferência bancária do extrato é onde você vai verificar tudo que teve de confuso, de errado, de certo, se teve algum desconto de tarifa ou não. Então você vai pegar o extrato da conta e vai bater a cada documento que ocorreu o pagamento disso. Ou seja, você vai ter o comprovante de pagamento. Se você for em cheque, fica mais fácil. Vai ter o número do cheque e você vai ticar quais foram os cheques emitidos naquela prestação de contas. Então você vai pegar, o cheque começa de 1 a 100, você vai ter necessariamente que todos esses cheques tenham lá descrito no extrato. Caso um deles não tenha, ou ele foi cancelado, né, ou ele não foi utilizado. E a mesma coisa para TED e DOC. Ele tem que ter geralmente um comprovantezinho lá, o númerozinho que é o de movimentação bancária, ele vai estar lá descrito e você vai fazer o tique disso. No final do extrato, você vai perceber se você realmente utilizou toda a verba do aporte recebido, ou se houve alguma sobra, ou se houve algum problema de devolução de cheque, de documento. Então, ele vai ser todo o seu histórico. Mas, geralmente, digamos que não tenha tido problema nenhum, que tudo que foi pago, né, os 100 pagamentos, por exemplo, que ocorreram lá, eles bateram corretamente lá no extrato, e que nesse extrato ele não tem tarifa bancária, então deu tudo certo. E o que foi tido como rendimento, né, de aplicação financeira, ele também tenha sido utilizado na prestação e que não tenha tido problema nenhum, foi utilizado, foi pago, e aí o saldo está zerado. Aí sim você vai ter o histórico do que aconteceu na sua prestação de contas. Aí, depois que o extrato conciliou, você vai juntar a documentação, uma cópia de cada documento que foi utilizado na prestação de contas. Muitos editais fazem o recebimento dessas cópias fisicamente. Então você precisa pegar a cópia física, tirar cópia de tudo, uma nota fiscal, um documento fiscal, um recibo, o cheque, e vai juntar tudo e vai estar organizando de acordo com a relação de pagamento que foi descrita. Você vai colocar de forma 1 a 1, né, de acordo com como foi batido no extrato, e aí na hora da conferência o avaliador vai ter uma melhor análise do que ocorreu. Caso tenha ocorrido alguma coisa diferente, um pagamento errado, você sempre faz uma justificativa disso. Você vai fazer uma justificativa em um Word, tal, explicar o que ocorreu, que aquele pagamento ocorreu dessa forma, porque foi necessário e tal, e aí eles vão entender o que aconteceu. Sendo de uma forma correta, não tendo tido problemas muito graves, isso acaba sendo compensado com essa justificativa. Tem um pagamento também que é muito importante frisar, que é o pagamento para locação de espaço. Geralmente espaço de ensaio, um espaço do próprio teatro, caso seja um teatro, um local onde você vai executar o seu projeto, caso necessite locar um espaço. Essa locação de espaço é feita através de um contrato de locação de espaço. O espaço emite um contrato para você, e aí você vai ter como comprovação na prestação de contas o contrato de locação emitido e o recibo de pagamento, que é um recibo de locação de espaço. E o pagamento ele é feito numa conta corrente indicada nesse recibo, e aí você terá como comprovação o recibo, o contrato, né, que foi gerado, e mais a cópia do cheque, o TED, de forma como foi realizado o pagamento. Caso tenha sido feito em cheque, vai ser o cheque mais o depósito bancário. E se for por TED, ele vai ser o TED, que será a própria comprovação. E isso aí também entra na despesa lá efetuada. Outra forma também de ter despesas são as despesas que são feitas através de pequenas compras.
Por exemplo, às vezes você, no projeto, precisa comprar material, ou material de figurino, ou material que são de produção, despesas pequenas de produção. Elas geralmente são realizadas através de saques na conta, caso permitido, né? E aí o produtor ou o coordenador de produção, ele vai fazer essas compras e ele traz e apresenta várias notas pequenas, notas de pequenas despesas, compra de fita, compra de lâmpada, compra de pilha, isso tudo você terá notinhas fiscais que vão compor esse valor que saiu da conta. E aí o responsável por essa compra vai te apresentar como todas as despesas que foram realizadas e fechadas. Se a despesa for de R$200, deverão apresentar notinhas no montante de R$200. E essas notinhas também serão conferidas. Elas têm que estar também dentro do prazo, né, da execução do projeto. Ela não pode ter material diferente daquilo que foi proposto para comprar dentro daquela rubrica. Então, isso tudo, quem vai conferir a prestação vai verificar isso. E também a forma de compra, se foi por depósito, se foi por cartão, o que não deverá ser, porque caso a pessoa está com dinheiro na mão, geralmente o seu cupom ou o seu pagamento vai ser feito em espécie. Então, assim, tipo, a alocação de rádio, ela geralmente é feita, você precisa ter um orçamento, e aí esse orçamento ele vai estar também compondo a prestação de contas e vai ter uma nota fiscal emitida para isso. Os documentos que são locados, eles são depois devolvidos para a empresa, né, que foi locada. E isso tudo você tem um comprovante da devolução dessa locação também, que isso é muito correto fazer, para você ter como uma resposta de que aquilo foi executado e que foi devolvido. Então, dentro do projeto cultural, o proponente pode receber verba desde que ele seja um produtor executor. Existe o benefício da lei, né, que ele pode emitir nota fiscal para um serviço, por exemplo, se ele for dentro do projeto, o produtor executivo, se ele for o diretor, se ele for fez a concepção do projeto, ele pode emitir uma nota fiscal para ser pago por esse serviço prestado. Então, na verdade, ele vai emitir uma nota fiscal e vai receber pelo projeto, tá? Mas todos os impostos inerentes à empresa deste produtor vai ser paga por ele, mas não com a verba do próprio projeto. Então, assim, os editais, eles têm essa facilidade por conta de que antigamente os produtores não poderiam se pagar, eles trabalhavam e não tinham a forma de se beneficiar disso. Então, hoje em dia, já pode, inclusive sendo o MEI, né, ele pode receber por esse serviço prestado. E a forma de pagamento é a mesma, nota fiscal emitida, documento emitido, cheque ou TED, comprovante, isso tudo entra na prestação de contas. Então é como se ele fosse, né, um contratado mesmo para o projeto. Uma outra coisa que é muito importante falar é que todo documento fiscal, todo comprovante, ele deverá ter uma atenção especial do produtor executor, do coordenador de produção, produtor executivo, do próprio proponente e do prestador de contas. Esse documento não pode ser extraviado. Esse documento deverá sempre ser cobrado da equipe que está trabalhando no projeto. Se a equipe está com uma verba na rua, a equipe recebeu algum documento que deverá voltar para o escritório central e tal, onde que se faz a organização disso, isso deverá compor a prestação de contas. Então, não pode se perder, dizer, eu esqueci, não sei, extraviou. Não, mandou um pagamento para ser feito, tem um documento na mão de alguém que por acaso, né, virou ponte para pagar, ele necessariamente deverá ter esse documento apresentado para que ela entre na prestação de contas. Hoje em dia tem uma vantagem nas notas fiscais eletrônicas que geralmente as pessoas mandam por e-mail e aí você pode imprimir a nota e manter fisicamente a nota lá nos seus documentos. Então, assim, não tem mais aquela coisa de um entregou na mão do outro, então isso não acontece. Geralmente agora você recebe, inclusive através da nota carioca, você consegue resgatar a nota fiscal emitida. Os pagamentos, os comprovantes de pagamento que são mais complicados, né? Esses pequenas despesas também, que são compras de rua e tudo, isso tudo você tem que ter isso em mãos e cobrar das equipes que estão executando esse serviço.
Coisa também importante falar essa organização dessa documentação, ela precisa ser física, né, em pastas, então certinho, cada uma na sua rubrica, né, de que forma foi paga, com todos os documentos relativos àquele pagamento, e também as pastas virtuais. As pastas virtuais, a gente coloca ela, ou você põe num Dropbox, você coloca ela no próprio computador, para você tem que ter tudo o que foi emitido e pago. Fica uma forma, você escaneia tudo, põe lá para você poder, precisando, você já ter ela em mão para imprimir, né, para consulta. Então, geralmente a minha organização é a pasta de cada fornecedor, eu coloco em uma pasta específica com o nome, geralmente do fornecedor, e caso queira você pode colocar ao lado o nome da rubrica para poder ficar organizadinho na hora de procurar. Dentro dessa pasta você vai ter uma cópia da nota, a cópia do escaneado do documento pago, se tem o contrato vai estar ali dentro, então assim, não tem como se perder. Precisou um orçamento, ele vai estar ali dentro. Trocou um e-mail com alguém que precisa ter como comprovante, ele vai estar dentro da pasta desse fornecedor, que eu falo fornecedor, que são, né, os prestadores de serviços do projeto. Outra coisa muito séria, assim, que é muito complicada e que não é aceito, os documentos recusados. Documentos recusados, geralmente, nas prestações de contas, são documentos rasurados, documentos fora do prazo, documentos que não fazem parte daquele projeto, documentos quando você vai comprar alguma coisa que tem compras que não tem a ver com as compras necessárias dentro do projeto. Por exemplo, você vai ter no seu projeto compras de catering, de água, de material para figurino, e aí você coloca a compra de uma outra coisa, sei lá, de comida de gato, por exemplo. E aí no projeto não tem gato, então fica mais complicado, entende? Então é ideal que não se tenha documentos que não sejam o documento do próprio projeto. Rasurado de jeito nenhum, e documentos não válidos, notas fiscais de balcão, ultimamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não se usa mais, não existem, são poucos, porque agora a gente tem a nota fiscal eletrônica. Então é importante verificar cada documento recebido. Achou dúvida e tal, recusa, ele não vai ser utilizado na prestação de contas. Documento recusado é também aquele que não tenha o nome do prestador e nem o nome do tomador de serviço. Outra forma também de ter um documento que não é válido é o documento que não tem a descrição do serviço executado e o nome do projeto. Também não é correto ter um depósito, né, um comprovante de depósito, uma conta diferente da conta que foi informada pelo prestador de serviço no corpo da nota. Vocês irão perceber que em prestação de contas e nas portarias de prestação, vocês também precisam preparar um clipping. Um clipping geralmente impresso ou um clipping virtual. Esse clipping é tudo que aconteceu na prestação de contas. Todas as ações que aconteceram na prestação de contas. Essas ações serão as gravações, as entrevistas, o que saiu em mídia social, o que se saiu em alguma rede social. Todas essas veiculações do projeto, ele precisa estar pronto e preparado num clipping, que esse clipping vai ser apresentado junto com a prestação de contas. Cada portaria diz de que forma quer esse clipping, se ele quer num CD, se ele vai querer no pendrive, se ele quer numa fotografia, se ele vai precisar de uma gravação de tantos minutos. Então, vocês vão verificar na portaria de prestação de contas como que esse clipping vai ser preparado, mas podem se organizar que isso é necessário. Outra forma também é você reunir para a prestação de contas tudo que foi vinculado de programação visual. Se teve filipeta, se você teve um convite, se você teve um programa, né, de um espetáculo, né, talvez, tudo que saiu de impresso você precisa também reunir e ter guardado para poder apresentar na prestação de contas. Nas portarias de prestação de contas dizem qual é a quantidade que deverá apresentar. Se 4 exemplares, 5 exemplares, aí vocês vão verificar. Então isso é muito importante logo de início, assim que sair
toda essa programação visual, vocês pegarem o montante, né, solicitado para a prestação antes que ele seja distribuído, porque acontece de que às vezes a pessoa distribui e aí depois ao final não existe, tem que procurar os amigos para poder pegar esses impressos para poder ter na prestação de contas. Então essas são as partes importantes, porque elas também irão compor o relatório final da prestação de contas. E o relatório a finalização do projeto. No relatório final, eles têm, geralmente, vai descrever, né, isso na portaria vai te dizer, o que aconteceu nesse projeto. A gente vai indicar o que teve de primeiro previsto e o que foi realizado. No realizado, você vai dizer o que aconteceu, qual público foi alcançado, onde foi realmente realizado, se foi modificado o local de realização, o que teve de diferente do proposto. Então, esse relatório é importante, né, saber como que é solicitado na portaria, lá na prestação de contas, mas você já pode ir analisando como ele foi realizado. Foi positivo, foi feito, não foi mais no local indicado, teve que mudar o local de indicação do projeto, de realização, então aí isso tudo vai compor. Lembrando que assim, a prestação de contas ela é uma coisa que ela é muito mutável, então assim, eu passei para vocês algumas dicas do que ocorreu, do que pode ocorrer, de como organizar, mas a prestação de contas ela é modificável, ela é completamente diferente às vezes do que você está imaginando, porque isso tem muito a ver com a execução do projeto. Se a execução do projeto foi exatamente como você imaginou, porque nem sempre é assim, a prestação vai ser muito tranquila de fazer. Caso contrário, se aconteceu algumas outras coisas, uma demora, uma mudança de local de execução, uma mudança de local de ensaio, ela vai mudar, né? Se você teve que negociar valor, se os valores aumentaram, isso tudo, a prestação de contas vai ser impactada. Quando o proponente é o próprio executor, né, da parte de produção, às vezes a prestação vai ser mais tranquila, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer lá no final, né? Quando não, quem vai pegar a prestação de contas vai ter que entender o que aconteceu na execução do projeto e aí sim ela vai colocar da forma como deverá e vai ter que propor soluções, caso eu necessite, né, de algumas despesas que tenham sido realizadas diferente do que aconteceu. Eu espero que eu tenha passado para vocês algumas dicas e informações, principalmente para os mais novos. Eu posso, inclusive, responder umas perguntas aqui no chat, caso tenha, e eu desejo muito boa sorte a todos os produtores e realizadores de cultura. Obrigada.